Pode esperar que hoje o nosso bate-papo é imperdível nessa segunda-feira, que a gente está recebendo mais uma vez. Doutora Aline Lamaita, bem-vinda. Deixa eu te cumprimentar, assim, nossa referência na área, cirurgiã vascular, sempre dando dicas importantíssimas, até porque você vive todas essas dicas, né, doutora? A gente estava falando ali, você fez a pergunta na nossa culinária, uma alimentação saudável, você pratica muita atividade física, então é muito legal, porque além de ser referência no conhecimento, você dá o exemplo. E isso eu acho fantástico. Bem-vinda mais uma vez, viu? Hoje a gente vai falar de treino, de atividade física versus circulação. E vamos entender um pouquinho o que é muito importante para as pessoas que às vezes deixam de praticar atividade física porque estão com varizes ou porque estão com algum probleminha. A gente vai entender melhor que probleminhas seriam esses, certo? Certo. Vamos lá. Começamos então. Atividade física é para todo mundo. O que a gente pode colocar como um início quando as pessoas não sabem exatamente se elas podem praticar atividade física porque podem ter algum problema de circulação, doutora? Então vamos lá. Quando a gente fala de sistema circulatório, a Carol já fez várias pautas aqui, a gente tem as artérias, eu falo que são 3 encanamentos, vai? Tem as artérias, que é o que leva o sangue em alta pressão, aí a gente está falando de infarto, de derrame, de aneurisma, de falta de circulação para as pernas, tá? Aqueles problemas mais graves. A gente fala da circulação venosa, que a gente está falando das varizes, da trombose, que são outro grupo de doenças, e tem os vasos linfáticos. O que os 3 têm em comum? Todos eles, a base do tratamento, tem a ver com o nosso sistema osteoarticular, com a musculatura e com a atividade física. Certo. Tá? Mas por 2 pontos. Um deles por bombeamento, uma coisa mecânica, é a bomba da panturrilha que ativa a circulação e faz esse fluxo funcionar. Sim. Então, isso a gente pega mais falando das doenças venosas. Então, quem não pode, por exemplo, fazer uma atividade física? Doenças praticamente agudas. Está numa trombose aguda, está internado, teve algum problema de saúde? Não pode. Você infartou, acabou de estar em recuperação, aí não é legal que você force, você pode exagerar ali e piorar essa crise. Mas fora isso, em situações habituais, ao contrário, todas as doenças circulatórias vão ser beneficiadas com a atividade física. Olha que fantástico. Então, gente, eu quis começar por aí, porque às vezes a gente realmente pensa que eu tô com alguma coisa comprometida e isso pode, então, piorar a questão da circulação. E é exatamente o contrário. Aí a gente vai colocar na tela, porque a gente colocou assim, como você nos mandou, e até tem uma foto ali que chama a atenção, que a gente vai falar da panturrilha. Esta merece nossa atenção, certo, doutora? Então, eu vou ler para o pessoal de casa e aí você explica por que a gente precisa manter o treino aí da panturrilha. Então, a panturrilha, ela é o nosso segundo coração. Esse é um músculo responsável por ajudar o sangue a voltar das pernas para a região de cima do corpo. A panturrilha, gente, envia de volta para o coração cerca de 100 ml de sangue por minuto. E exercitar, então, as panturrilhas vão auxiliar nos tratamentos e prevenir problemas circulatórios, trombose, varizes e câimbras. Exatamente. É que a gente sempre é tão óbvio, né? Quando a gente fala de coração, as pessoas pensam no coração, é tão óbvio que ele é importante. E ele bombeia o sangue, joga para o corpo. Mas quem que vai trazer esse sangue de volta? É a panturrilha. A gente tem que lembrar que isso é uma bomba. Fica assim, um bombeia de lá, outro bombeia de cá. Eles vão trocando esse fluxo sanguíneo. E quando isso fica lentificado, a gente gera sérios problemas de saúde. Varizes na perna, porque você retém mais líquido e sobrecarrega o sistema vascular e começa a aumentar a pressão, você pode dilatar. Você pode aumentar o risco de trombose para quem tem outros fatores associados, que a gente já conversou com isso, que tem vários fatores que vão ter associados, podem aumentar esse risco. E a gente frequentemente deixa a panturrilha de lado. Eu estava conversando com a próxima pauta, que vai estar aí a educadora física mostrando. Eu falo que você vê muito na academia as pessoas preocupadas, homem principalmente, né, malhando o braço, malhando aqui em cima, e a batata da perna fica ali deixada de lado. E é muito importante. E 90% da circulação das pernas é feito pela batata da perna, por esse músculo. Claro que a coxa, os glúteos fazem diferença também, mas a panturrilha é a que faz todo o trabalho. E se você não trabalha uma boa panturrilha, você não tem uma boa circulação. Doutor, exercícios de impacto podem atrapalhar ou promovem aí essa questão até do fortalecimento da panturrilha?
Pois é, eu falo que quando a gente fala de circulação, a gente tem muito uma ideia de pensar no cardio, né? No exercício aeróbico. E ele é importante. Por quê? Porque ele vai trabalhar toda essa parte metabólica, ele é um antioxidante, melhorar, que a gente fala, a sua capacidade respiratória, que é o VO2, que eu já vi visto até como um marcador de longevidade. Né? Mas quando a gente fala de longevidade, qualidade circulatória, a gente fala de ganho de massa muscular. Certo. Por que eu tô falando isso? Porque ganho de massa muscular tem a ver com o tipo de treino que você faz. Então, se você, por exemplo, é um maratonista, um corredor, mas você faz muita atividade aeróbica, mas você não se alimenta direito, você não faz junto atividade de treino de força para ganhar massa muscular, você, na verdade, está piorando a tua circulação. Porque você vai consumindo massa muscular. Então, o mais importante é entender, assim, cada exercício tem sua função e é importante ter um equilíbrio entre eles. A educadora vai mostrar, acho que todos eles aí depois. A Lê Oliveira está aqui com a gente hoje, já a gente vai para o treino. A doutora vai ficar com a gente durante o treino também para a gente continuar respondendo perguntinhas, porque é interessante esse ponto de vista e às vezes a gente acha que atividades que parecem aumentar um gasto calórico, energético, porque são mais intensas, podem ser benéficas para tudo. E, no entanto, né, um treino ali focado, com concentração, para o ganho de massa muscular, nesse caso, vai ser melhor. Vai ser melhor. Até para perda de peso, que às vezes uma das coisas que a gente preocupa muito no sistema vascular é gerenciamento de peso, né? Obesidade, para sobrecarregar, porque você diminui o retorno venoso, aumenta o risco de varizes, aumenta o risco de infarto, de derrame, das doenças arteriais. E muita gente acha que vai suar, fazer exercício aeróbico para perder peso. E ao contrário, às vezes ela melhora a massa muscular, melhora o metabolismo basal e ela vai conseguir muito mais melhorar a circulação e gerenciar o peso, que também vai refletir na circulação. Olha que bacana, gente. Então, mais um empurrão aí pra gente fazer musculação, que às vezes a gente fica com mais preguicinha, né? Mas importante. Agora, e quem usa salto? Já que a gente tá falando de panturrilha, né? Mesmo que a pessoa pratique atividade física, o salto compromete a circulação? Pois é, o grande problema do salto é que, como eu estou aqui agora, eu tô ótimo para dar exemplo que sou livre de salto. Mas quando a gente fica no salto alto, a gente fica como se fosse na pontinha do pé o tempo todo. E aí a gente deixa de ter aquele trabalho da panturrilha de relaxa, contrai. Ela fica aqui contraidinha o tempo todo. Entendi. Se você faz isso todos os dias, muitas horas, você vai atrofiando a sua panturrilha e vai encurtando aqui esse tendão, que é o tendão de Aquiles. Então, você pode ver que toda usuária de salto alto, eu me encontro nesse grupo, não consegue sentar igual o índiozinho. Eu não sento com o bumbum encostado no calcanhar, sem ficar na pontinha do pé. Faça esse exercício em casa, usuária de salto. Eu não consigo. Por isso é importante o alongamento, para você melhorar essa mobilidade. Porque o corpo acaba se acostumando. Faça isso. Encosta na parede, vai descendo e tenta encostar o bumbum no pé sem tirar o calcanhar do chão. Se você consegue fazer isso, provavelmente está tudo em ordem. Se você não consegue, o corpo já se acostumou com esse equilíbrio. Esse equilíbrio. E qual que é a importância disso? Porque com o tempo ela para de bombear. Você diminui muito a fração de ejeção, que é o quanto de sangue que cada bombeadinha ali da tua panturrilha dá. Aí você retém líquido, pode piorar questões circulatórias. Mas aí vem a grande pergunta, mas isso gera varizes? Que é o que todo mundo quer saber? Ninguém nunca conseguiu provar isso. Então a gente sabe que o uso do salto alto todos os dias, atrofiando a panturrilha sem fazer uma atividade física para compensar em outros horários, vai ser prejudicial para a sua circulação. Mas que isso vai causar varizes, a gente não conseguiu, em trabalho científico, realmente comprovar isso. Mas natural que a gente imagine que o ideal é que você faça atividade física, use uma meia para compensar. Usar com equilíbrio. Tudo pode, desde que a gente tenha equilíbrio. Já que você está falando das meias, vamos falar das meias nessa história. Porque a gente sabe que o uso das meias pode ser incrível, benéfico, e hoje a gente tem as meias para praticar atividade física, que podem melhorar a nossa circulação e performance. É verdade, né? É verdade. As meias, a gente sabe que quando vai fazer atividade física, você acaba desgastando o músculo e você acumula lá dentro ácido lático, ácido pirúvico, que é aquilo que dá aquela cãibra, aquela dor no dia seguinte, piora a recuperação. E foram desenvolvidas meias, a princípio, até para atletas de alta performance, pensando em melhorar rendimento. Ao longo do tempo, agora a gente usando, o que a gente percebe é que quem é mais beneficiário é justamente a gente, que é atleta do dia a dia, que não é a profissional da área e que tem o músculo ali mais destreinado, porque vai ajudar no treino e vai melhorar aquela dor de pós-operatório e a recuperação. Olha que legal. Então é para todo mundo. É para todo mundo. E para o uso no dia a dia, fora a atividade física, doutora, também é bem importante, né?
Pois é, eu falo para as minhas pacientes assim, tem situações que sim, passou de 40 anos, entrou num voo longo, é obrigatório o uso da meia. Tá. Agora, para fazer atividade física é obrigatório? Não, mas vai te dar um conforto, principalmente para as atividades mais aeróbicas, para corrida, para fazer um treino funcional, alguma coisa assim. Mas hoje a gente sabe que mesmo para musculação, ela ajuda para melhorar ali a vibração do músculo, para dar um certo equilíbrio, para melhorar a propriocepção, que é a percepção do próprio corpo, então pode melhorar teu movimento. Então, pode usar também, apesar de a gente não ser obrigatório. E para trabalho, né, gente? Trabalha sentado, passou de 8 horas de jornada de trabalho, o ideal é estar com uma meia na perna para compensar. Você fica sentadinha ali sem movimentar o tempo todo. E a doutora já provou lá no Instagram dela, que ela mostra que tem tanta marca hoje, que tem as que a gente não consegue perceber que a gente está usando, não é verdade? Tem. Que a gente fala, não, mas com essa roupa não vai combinar, colocar de repente uma meia embaixo. Tem meia para isso, né, gente? Agora, a pressão que a gente vai usar dessa meia, quem diz é o médico. Sim. Hoje a gente tem, na verdade, 3 classificações de graduações de pressão de meia, que seria a leve compressão, que é 15 e 23, 20 e 30, que seria uma média compressão, e a alta compressão, que é 30 a 40. Tá. Alta compressão sempre, só médico, porque é para condições muito específicas de problemas de circulação. Certo. A 20 e 30, que é a intermediária, ela serve para 99% da população. Quem não poderia ou não deveria usar? Pacientes que são diabéticos, que têm problemas arteriais, porque você pensando em diminuir ali a circulação, porque o problema dele não é nas veias, não é no retorno, é onde vai o sangue, que são as artérias. Entendi. Mas graças a Deus, hoje a gente sabe, já por trabalhos científicos, que mesmo aquele paciente usando isso não vai ser prejudicado, é que talvez não fosse a melhor escolha. Então não precisa ter medo do uso da meia. Entendi. Tá? Mas o ideal é sempre ter alguma condição associada, procurar um médico para saber qual que é a compressão mais adequada para você. Tá certo. Vamos para perguntinhas do público, que eu sei que já tá bombando, olha lá. Quem escreveu pra gente na tela? Giovana, obrigada, um beijo. Às vezes, durante a atividade física, sinto coceiras nas pernas. Pode ser problema circulatório? Adoro. Essa pergunta é É ótima. boa essa pergunta, né? Essa pergunta é super frequente, é muito comum, principalmente quando você vai começar a atividade física. A gente tem um fenômeno que é como se fosse na pele, bem superficial, que a gente libera umas substâncias, como se fosse uma questão alérgica e dá coceira mesmo, mas isso não é um problema de circulação. Isso faz parte, em geral, com a continuação, você fazendo treino sempre, isso pode melhorar. E tem algumas coisinhas de alguns cremes, algumas coisas que a gente pode passar para tentar disfarçar isso no começo, mas não se preocupe, é continuar treinando que isso vai melhorando aí com o tempo, geralmente melhora. Tá certo. Tem mais perguntinha? Vamos lá. Josefina, obrigada, um beijo. Quais são os exames para a gente ver como é que está a circulação, doutora? Vamos ao check-up. Olha, o exame das pernas, primeira coisa, é exame físico, é passar com o médico que vai olhar a sua perna, palpar pulso, olhar como está o seu estado circulatório. Mas existem exames de imagem que a gente pode usar, desde coisas mais simples que a gente usa no consultório, que é para equipamento de realidade aumentada, que vai ver mais veias superficiais, as varizes, e o mais importante seria um Doppler ultrassom. Todo mundo pensa em exames complexos, não, parte circulatória, gente, um ultrassom que tem esse modo Doppler que vê a pulsação, aquele que a gente às vezes faz barulhinho, igual para ver neném, quando você está vendo ali o feto e vê o batimento, ele já faz diagnóstico de 99% dos problemas, para ver as artérias, para ver as veias, descartar a trombose, ver as varizes, e muitos vasculares fazem até isso dentro do consultório, mas pode ser solicitado em laboratório também. E exames complementares, como exames de sangue, também podem ajudar, doutora? Os exames de sangue a gente pede, aí a gente está pensando mais no tratamento. O que a gente vai fazer? Se tem outras coisas que a gente pode para associar ao tratamento. Mas para você fazer assim um pente fino no encanamento e ver qual problema você tem, para ver como você vai agir, em geral o Doppler é o mais importante. Já que escolher um, esse é o ideal. Seria padrão ouro, como vocês já... Padrão ouro para você fazer uma triagem. Ouro para o diagnóstico. Vamos para mais perguntinha. Olha lá. Obrigada, Silvana. Um beijo. Qual a recomendação para uma viagem de 12 horas de avião para que as pernas não inchem? Então vamos lá, ó. Recomendação, primeira de todas, a mais importante, use meia elástica, tá? Não precisa ser meia longa, até aqui na coxa, pode ser aquela curtinha que vem até aqui embaixo do joelho, pode ser uma 15/20 ou a 15/23, que é a leve compressão, ou como a gente estava falando antes, uma média compressão, que é a 20/30. Não importa muito se é esportiva, se é a fininha, o importante é que você use. Beber muita água, incomodar a comissária de bordo andando para lá e para cá a cada hora, dar uma levantada, vai no banheiro e evitar bebida alcoólica e remedinho para dormir, para você não apagar daqui e lá, não se mexer durante o voo. Ah, entendi. Então tudo que a gente quer dar aquela dormidinha, no entanto, para a parte circulatória,
não é bom, gente. Tem que dar uma andadinha assim, né? Exatamente. No avião. Doutora, eu ia te perguntar também a respeito de drenagem linfática. A circulação é uma coisa, a parte linfática outra coisa, mas até que ponto a gente pode também ter benefícios quando a gente diminui edemas, enfim, e faz uma massagem para manter aí esse inchaço mais distante. Então, principalmente para quem tem mesmo problema de circulação, acaba retendo muito líquido. E como o sistema circulatório não é competente, ele não vai dar conta de trazer tudo aquilo de volta. E a drenagem linfática, ela vai fazer o quê? Ela vai dar uma ajuda. Ela não vai tratar, às vezes, o problema, pensando em varizes, mas ela vai te ajudar a dar uma zerada para que você, com atividade física, com a meia, com o resto do tratamento, você consiga se manter melhor. E no caso das pacientes que têm problema circulatório de lipedema, por exemplo, aí faz parte do tratamento. Tá. Porque é importante que você se mantenha sempre drenada e sempre com meia, diferente das varizes, que é mais para prevenção de trombose, para você compensar a doença. E aí a drenagem sim faz muita diferença. Né? Não só a drenagem, mas a fisioterapia mesmo. E a doutora, a gente não tinha comentado ainda, mas ela é referência nessa área de lipedema, né? Estuda muito, sabe muito, cuida de, né, muito, porque depois que a gente entendeu esse tipo de diagnóstico, e eu sei porque tem muito público do Você Bonita que nos escreve, né, relatando o lipedema e que por anos foi atrás de um diagnóstico. Esse diagnóstico não era dado, não era feito, né? E hoje sim ele é possível e eu acho muito legal contar para vocês. Então, se surgirem perguntinhas, doutora, a gente pode falar a respeito do lipedema, porque também está associado com treino, que é o da lei daqui a pouco. Então, assim, tudo junto aqui, tá? O espaço é de vocês. Vamos colocar mais perguntinha que tá bombando lá na internet, no nosso Instagram. Cá, obrigada, um beijo. Estou com 55 dias de bariátrica, né? Fiz o método bypass gástrico. Já voltei aos meus treinos diários e dentro deles faço 1 hora de bike com carga 15. Posso continuar assim? Você pode. A única coisa assim, eu vou me meter na sua vida. Você tem 55 dias, ou seja, tem pouco tempo. Você ainda está naquela fase de perder muito peso. Tá. E aí, Carol, que também treina pra caramba, sabe que quando a gente tem uma perda de peso muito rápida, por mais que você tenha uma dieta super equilibrada, é muito difícil que você não perca também massa. Você vai perder gordura, mas você também vai perder massa muscular. Então, neste momento, é ideal que você faça exercício de movimento, sim, mas é muito importante que você faça treino de força para tentar preservar o máximo possível a sua massa muscular. E associar isso com uma boa nutricionista, porque como você muda todo o seu aparelho digestivo, você tem que suplementar e ajustar aí para você conseguir absorver tudo que você precisa para manter essa massa muscular. Entendi, doutora. Então, assim, não que ela não possa fazer, mas você pode fazer, associar, mas colocar um pouco essa mais. preocupação também. E a questão também para pós-bariátrica é estar com um ajuste bem legal da parte de vitaminas, né? Porque diminui um pouco a absorção. Na verdade, diminui muito, porque você pula todo um pedaço ali do intestino e você fica ali com déficit de todas as vitaminas lipossolúveis. Então, às vezes, nesse começo, vai precisar suplementar. Às vezes, até injetável ou suplementar via oral, mas importante que tenha alguém acompanhando você com isso para você ficar bem, né? Tá certo. E tem mais perguntinha. Dá tempo, olha lá. Hoje a doutora vai falar de até o final para tirar todas as dúvidas, que eu sei que sempre chegam muitas, né? É um assunto que a gente precisa estar atento. Olha lá. Eliane, obrigada. Um beijo. Pilates, solo, é uma boa atividade para circulação? Uma coisa que eu gosto muito de mostrar para as minhas pacientes quando eu estou fazendo Doppler lá no consultório, que a gente coloca ali o aparelhinho aqui para ver a safena e tudo mais, mas uma parte que eu acho importante na hora que eu estou fazendo o exame é que você vê ali o fluxo de sangue. Aí eu falo assim, respira fundo, justamente para vocês verem que na hora que você respira, o fluxo faz assim... É muito importante, porque às vezes a gente não dá esse valor de como a respiração é importante para a circulação. Por que eu estou falando isso no Pilates? Porque o Pilates você trabalha muito isometria e você trabalha muito a respiração junto com a atividade física. E isso sim é um ponto importante do Pilates que ajuda muito na própria percepção, questão de melhorar o core, que a gente fala Pilates, é basicamente para abdômen, coluna, é um dos melhores exercícios que a gente tem para isso. E ele ajuda muito nesse sentido, porque você treinando essa respiração, você consegue melhorar muito essa parte circulatória também. Olha que legal. E até na musculação, então no momento que você faz a força, que é a hora que você, né, enfim, tem que inspirar no momento certo e expirar também. Também ajuda. Também ajuda. Eu falo que eu aprendi isso no Pilates. Na hora que você vai fazer a força, você esvaziar, ao contrário, você esvaziar, para você diminuir a pressão abdominal. Entendi, verdade, é isso. A gente tem que pensar, né? Tem que pensar, não, deixa eu me colocar aqui fazendo para ver que horário, né, que momento ali do treino você respira e que você solta. Mas já a Lê Oliveira tá aqui e a gente vai abordar com ela também. Vamos fazer o seguinte,
Continue mandando mensagens pra gente no @VocêBonitaTV. Esse bate-papo é muito legal, enriquecedor, né? Porque a gente acredita em vários mitos e acaba deixando de fazer coisas super importantes, porque uma vez alguém deve ter dito há tantos anos, não é verdade? Sim. Então é hora, assim, ó, de responder todas as perguntinhas. Já vou deixar um agradecimento da doutora, mas ela continua com a gente, é o @alinelamaita.vascular. O Instagram, então, @alinelamaita.vascular.